Eu sou Maurício Ferrarez. Eu sou Alisson Silva. Eu sou o Everton Luiz. Fala pessoal, eu sou Alisson Silva, técnico em motor da Takal. No vídeo anterior, a gente falou aí sobre os desgastes de 2 e 3 corpos e trouxemos a definição de desgaste abrasivo. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre as variáveis envolvidas e como reduzir o desgaste. E para entender como ocorre, quem que se desgasta, a gente precisa avaliar as variáveis envolvidas nesse tribo-sistema que a gente exemplificou. Então, trazendo essas variáveis, a gente vai ter aí a força com que ocorre o contato entre as asperezas, entre os picos de cada superfície, o deslocamento, a distância que é percorrida, quanto maior a distância, maior o desgaste, você vai ter um arraste maior. Você vai ter esse deslocamento podendo ser linear, por exemplo, um bloco deslocado em uma mesa, por exemplo, como rotativo, o eixo que gira, entrando em contato com a bronzina lá no mancal, que ela está estática, mas o eixo está girando, então é um deslocamento rotativo, percorre uma trajetória circular. A gente vai ter as variáveis de geometria, tanto dos corpos que estão tendo contato, quanto dos abrasivos, que a gente pode estar falando de desgaste de 3 corpos, A gente tem aí a variável de origem, desse abrasivo, que pode ser, por exemplo, uma sujeira, presente lá, por exemplo, no interior do motor, uma sujeira no próprio óleo lubrificante. Às vezes o motor não foi limpo adequadamente durante a montagem, durante a retificação, fica alguma coisinha lá. Às vezes uma peça do motor sofreu desgaste, contaminou o óleo. Como a gente também pode ter do próprio corpo e contracorpo, Por exemplo, na partida do motor você tem lá a bronzina em contato direto com o eixo, sem ter a sustentação hidrodinâmica, sem ter o óleo, você vai ter o contato direto. E aí vamos supor que ocorreu um problema de lubrificação, faltou óleo e esse contato ficou ocorrendo por muito tempo, começou a liberar material das bronzinas. Esse próprio material que foi liberado da própria bronzina, ele acaba por riscar a bronzina, então ele vira um desgaste que foi iniciado como 2 corpos, ele vira depois, ele avança para um desgaste de 3 corpos. Após essa introdução, a gente já pode responder uma seguinte pergunta. No motor, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de separar as superfícies por meio de um filme de óleo. Você vai ter então a sustentação hidrodinâmica. O que seria isso? Você tem o filme de óleo resistindo à força que a peça está fazendo contra a outra. Se eu não tiver a ocorrência, por exemplo, de um óleo lubrificante contaminado, de presença de sujeiras, ou de desgaste de 2 corpos que depois vão acabar propiciando o surgimento de desgaste de 3 corpos, a gente vai ter aí uma forma de eliminar também esse desgaste, ou pelo menos reduzir bastante. Você tem uma outra forma que é o seguinte: reduzir a rugosidade. Como eu já havia explicado, as superfícies entram em contato através dos seus picos, Se eu remover essas alturas, eu vou ter o que a gente chama de platô. Os picos vão ser mais planos, Você não vai ter picos afiados, vamos dizer assim, eles vão ser mais planos. Então o contato entre as asperezas vai ser mais suave. Então, por exemplo, quando a gente faz um brunimento e depois faz o platô Honing, a gente está justamente fazendo o quê? Quebrando os picos, para que o contato entre as asperezas, os pontos mais altos, seja suavizado, reduzindo aí desgaste. Outra forma aí é aumentar a dureza superficial dos 2 componentes, Não dá para aumentar a dureza superficial só do corpo ou só do contracorpo. Porque, por exemplo, se eu tiver o contato direto, entre o corpo e o contracorpo, o que tiver maior dureza não vai se desgastar, mas o outro continua sofrendo desgaste. E o mesmo vale para quando tiver ocorrência de desgaste de 3 corpos. O que tiver a menor dureza vai sofrer o desgaste da mesma forma, o meu sistema vai continuar sofrendo aí danos. Então eu tenho que fazer o aumento de dureza da superfície de uma forma que todos os envolvidos saiam beneficiados. E aí a gente também pode, trazendo aquela questão da sustentação hidrodinâmica, falar dos benefícios da utilização da lubrificação no motor. Você vai ter a separação das superfícies, promovendo redução de desgaste, de 2 corpos e também de 3 corpos, redução do desgaste nas condições de atrito misto, por exemplo, lá no eixo comando de válvulas, em contato com o tucho, lá a condição de lubrificação é limitada, você tem bastante contato de
corpo direto com contracorpo. Tem pouco filme de óleo lá, ele não consegue separar por completo as superfícies. Mas, pelas propriedades do óleo, pela aditivação dele, ele consegue criar uma camadinha do material que está aderido na superfície, tanto do tucho quanto do comando, né? Mesmo sem ter a sustentação hidrodinâmica, você reduz o desgaste, por conta dessa propriedade do óleo. Você também vai manter as peças mais limpas, né? Livres aí de carbonização, fuligem e verniz. Isso daí também reduz a presença de desgaste, principalmente de 3 corpos. Você também vai eliminar a ocorrência, por exemplo, de oxidações, que é um aumento de dureza em uma das superfícies que vai propiciar maior desgaste. Outra questão muito positiva é que você vai reduzir a temperatura das superfícies lá. Você vai ter a eliminação de calor, né, através da dissipação por esse óleo aí que está circulando no motor. Bom, pessoal, no próximo vídeo a gente vai dar continuidade ao assunto de desgaste abrasivo em bronzinas, trazendo os agentes causadores e os seus resultados. A gente se vê no próximo vídeo.